Bem-vindo a mais uma live aqui no Facebook do Aratu Online. Eu sou Pablo Reis, estou com Matheus Carvalho e estamos tendo a honra e a oportunidade de conversarmos com a baiana que fez história por ser a primeira mulher a assumir uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça. Isso não é para qualquer pessoa. Eliana Calmon, que está aqui com a gente, nos deu a oportunidade de conversarmos com ela e vai falar um pouco também sobre a experiência dela na política e no direito. Não é isso, doutora Eliana? Perfeitamente. Muito obrigado, é muito bom. Acabamos de ouvir, eu e Matheus, a palestra da ministra Eliana Calmon aqui no seminário da CEBIC, no Teatro da Casa do Comércio, no prédio da Casa do Comércio, em que ela falou muito sobre ética, sobre essa palavra da moda, compliance, mas sobretudo a necessidade da gente aplicar isso no dia a dia. A gente está muito no discurso, ministra, e pouco na ação. Nós estamos muito no discurso. Todas as vezes que nós sentimos as consequências dessa falta de ética que se instalou na política brasileira, nós apelamos para a ética na política. Mas muitas vezes nós não fazemos o exame de consciência que a ética começa de nós próprios. Então, nós temos de agir eticamente. E o que é agir eticamente? É agir de acordo com as regras estabelecidas para uma sobrevivência pacífica e de bem-estar. Isso é que é ética. Né? No fundo, você ser ético é você se portar como se você não fosse o único no mundo, que você vive dentro de uma sociedade. E para essa sociedade é preciso que sejam cumpridas certas determinadas regras limitadoras, onde a sua ação seja limitada para não atingir o direito à lei. Vocês já viram aí que essa conversa promete muito. Comente, mande sua pergunta, participe do debate. É importante quando a gente tem pessoas com uma trajetória de vida, de trabalho, uma carreira voltada para uma atuação ilibada no judiciário. Ela vai falar um pouco também sobre a atuação do judiciário. E mais importante ainda, ela é baiana, ela é representante da nossa terra, ela galgou os principais degraus do direito no Brasil e está aqui para contar a história. Ministra Eliana Calmon, que deixou o STJ em 2013, não foi isso? Depois de, inclusive, a passagem dela tem momentos memoráveis como Corregedora Nacional de Justiça. Ela, frases fortes, Matheus, e ela que cortou, como se diz no popular, cortou na própria carne. Ela não teve corporativismo. A senhora enfrentou muita dificuldade com os seus colegas? Muita dificuldade, porque a cultura do Poder Judiciário é uma cultura seguinte, o que está certo, o que se faz certo, não se divulga muito. Mas o que também está errado, não se divulga nunca. Né? Esta cultura faz nascer o quê? Um subterrâneo, onde poucos conhecem as entranhas do Poder Judiciário. E aqueles que não são bom caráter, e isso existe em todo lugar, sim, afinal de contas, os magistrados são retirados dessa sociedade brasileira, né, dessa população brasileira, que está aí ao léu da sorte. De forma que existem muitos mau caráter dentro do Poder Judiciário, como existe em qualquer lugar. Se aproveitam exatamente deste corporativismo, dessa proteção que se faz à magistratura. O magistrado tem de ser protegido, porque, afinal de contas, ele está lidando, muitas vezes, com poderosos. Então, ele precisa ter a proteção. Mas, muitas vezes, esta proteção da lei e a proteção institucional da própria entidade serve para esconder os malefeitos desse mau caráter. Entendi. Daí a minha frase, que ficou célebre, que todo mundo disse assim, ela chamou os juízes de bandidos. Bandidos de toga. Bandidos de toga. Mas o que eu quis dizer foi exatamente isso. Esta proteção exacerbada à magistratura faz com que existam bandidos que vistam toga. Por isso é que eu, como corregedora, sempre disse, os maus magistrados precisam ser extirpados.
Porque isso é uma minoria, a grande maioria é de bons magistrados. A frase foi dita há mais ou menos 5, 6 anos. Mudou para pior, melhorou um pouco, está na mesma. Piorou. Piorou, mesmo com todas as ações da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Piorou pelo seguinte, porque o corporativismo continuou, houve, vamos dizer assim, endurecimento dos órgãos de proteção, que são as associações, contra quem se rebela contra a magistratura, como eu fiz, e isso faz com que os próprios corregedores sejam reféns desse corporativismo. 2 corregedores tomaram posse ultimamente, né? Um do Conselho Nacional de Justiça e outro do Conselho da Justiça Federal, onde a frase, eles começam dizendo assim: eu estou aqui para blindar os juízes. Um corregedor falando isso, ou seja, não se pode é o lobo guardando o galinheiro. Blindar juiz. Juiz não precisa de ser blindado. Ele já é blindado pelas próprias prerrogativas. Pelas prerrogativas. Então, não precisa um corregedor dizer isso, né? Quando diz isso, é para agradar a magistratura. E porque, não agradando a magistratura, fica muito alvo disso. Então, a minha vida foi toda devassada, se procurou muito alguma coisa para me colocar no fogo, né? Eu tive até meu CPF suspenso na Receita Federal. Sob né? qual alegação? Alegação de que eu tinha mudado de domicílio eleitoral e não informei a Receita Federal. O truque, né? Só para lógico, porque eu mudei meu domicílio eleitoral quando eu mudei de Salvador para Brasília. Foi em 1989. Isso aconteceu em 2012. Demoraram um pouquinho para perceber. Demoraram um pouquinho, né? Então, mas até para divulgar, olha, ela está com o CPF suspenso, é porque ela está em irregularidade na Receita Federal, e criar um factoide, né? Então, essas coisas todas, para que não haja esses aborrecimentos, as pessoas querem justamente chegar lá e dizer o seguinte: olha, magistratura, fique tranquila. E no momento que se tem essa afirmação, então, acabou-se. Para os senhores terem uma ideia, isso não é uma constante, isso é uma exceção. Mas nós tínhamos um magistrado de um determinado estado do Nordeste que tinha dentro do Conselho da Justiça Federal 28 reclamações disciplinares por venda de sentença, por descumprimento de ética. Coisinha leve, né? Coisinha leve. E na corregedoria local ele tinha 17 reclamações. O Conselho da Justiça Federal, o Conselho Nacional de Justiça, afasta esse magistrado. Ele vai, impetra o mandado de segurança do Supremo e ganha uma liminar. Ganhou a liminar e ficou durante anos. Ele ficou de 2010 até 2015 com essa liminar. Não se julgava o processo e o mandado de segurança e o processo suspenso. E aí é que ele fez toda a safadeza, porque ele não podia ser alcançado pelo CNJ, não podia ser alcançado pela corregedoria local. Ele estava blindado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Durante 5 anos. Durante 5 anos. Aí eu recordo da frase que a ministra acabou de dizer aqui na palestra, na Casa do Comércio. A ministra disse o seguinte: o tempo do judiciário não cabe mais no ritmo das empresas. Eu só vou complementar o tempo do judiciário, esse tempo aí de 5 anos, que um juiz picareta, que segundo a denúncia trazida pela ministra Helena Calmon, um juiz picareta ficou 5 anos atuando e vendendo sentença, de acordo com as denúncias, até que o judiciário se pronunciasse, não é mais o tempo que a sociedade tem de urgência, não é isso, ministro? Exatamente. Além do tamanho da punição também, né, que é outra queixa que a sociedade faz, porque parece que as regras são diferentes, é um mundo paralelo, é como se fosse um outro planeta, é o planeta judiciário. Eu quero até explicar o que é que existe
porque às vezes a gente fala e não entende bem o que é que acontece. E a origem, as razões. As razões. O que acontece é o seguinte, o magistrado, ele vai sofrer pelos atos de improbidade, pela condução incorreta do seu comportamento, ele vai sofrer duas espécies de punição. Ele tem a punição, que é a punição disciplinar, que é dada pelas corregedorias ou pelo Conselho Nacional de Justiça, né? E tem uma outra punição. Essa punição que vai através da ação penal. Ele só perde o cargo através da ação penal. Então, dentro da punição administrativa, dada de acordo com o comportamento dele, ele vai sofrer justamente, não sofre demissão. Ele vai ser afastado do cargo, ele entra em aposentadoria proporcional, etc. E mesmo que ele seja afastado do cargo, ele não perde os proventos. Ele se aposenta e fica ganhando os proventos. E como geralmente se faz isso quando se já é um pouco mais tarimbado, já tem tempo de serviço, muitas vezes fica ganhando integralmente. Agora, todas as vezes que isso acontece, instaura-se um processo penal para verificar da existência de crime capitulado no Código Penal, aí sim, ele perde o cargo. Perfeito. E é exatamente essa segunda parte que não fazem. Afastam o juiz e não passam as peças processuais para que o Ministério Público desencadeie o processo penal. E quando desencadeia o processo penal, chega no Superior Tribunal de Justiça e fica a vida toda até que é atingido pela prescrição. Moral da história, a punição vira o quê? Vira uma coisa etérea que se transforma em aposentadoria e está todo mundo tranquilo em seus desígnios de corrupção. A ministra Eliana Calmon está aqui ao vivo com a gente, está disposta, inclusive, a responder as suas perguntas, como ministra a de Alessandra Castro, que pergunta: gostaria de saber a opinião da ministra em relação ao envolvimento de magistrados em questões de corrupção. Ela cita aqui, em especial, aos casos que estão sendo mostrados pela Lava Jato. A senhora acha que a Lava Jato é uma devassa em todos os segmentos, em todos os poderes, ou ainda está faltando, ainda tem recantos ali que precisam ser olhados com minúcia? Deveria ser de todos os poderes. Não se pode aceitar que haja a devassa do poder legislativo, no poder executivo, e não tenha também no poder judiciário. Eu venho há algum tempo falando que a Lava Jato precisava chegar no poder judiciário. Parece que chegou timidamente, mas chegou. É mais difícil pegar as provas contra o poder judiciário, muito mais difícil, né? Mas está chegando. Acho também mais difícil uma condenação. Existe o espírito de corpo para não punir juiz. Também existe isso. Promotores, procuradores também estão sendo alvos da Operação Lava Jato. Aliás, de um movimento que eu diria um movimento nacional, quem sabe um movimento mundial, por limpeza ética, por limpeza na política, nas empresas, empresarial. Os procuradores, que muita gente, inclusive muito político, denuncia de serem os super-homens, os intocáveis, os paladinos da moralidade. A senhora, na lida da senhora, na trajetória da senhora, a senhora viu isso mesmo? Os procuradores são acima de qualquer suspeita? Não. De jeito nenhum. Existe o mesmo corpo de onde tiramos os magistrados, tiramos também os procuradores. Inclusive, eu fui procuradora da República antes de ser magistrada, né? Então, transitei por lá e transitei muito. Existe muito procurador que não é sério, existem punições para procuradores não sérios,
e existe o mesmo espírito de corpo. Esse ato falho talvez não seja... Espírito de corpo. Não seja por acaso. De corpo. Também dentro do Ministério, existe sim a casta que se fecha para proteger. Quando eu pergunto, dizem assim, não, nós queremos proteger a instituição. Protegendo os seus membros, nós estamos protegendo a instituição. Eu digo, isso é um desserviço, porque como hoje tudo se sabe, inclusive vocês da imprensa, com o jornalismo investigativo, terminam por descobrir, fica piegas, porque você defende um magistrado e do outro dia a imprensa já publica aquilo de errado que o magistrado fez. Porque hoje a gente não consegue esconder nada de ninguém. Nada. Tudo está assim, às claras. Né? Claras. Tiramos o biombo, né, das autoridades públicas. E é exatamente isso que tem nos ajudado a promover esta limpeza ética. Ministra, a Lava Jato é um inegável patrimônio nacional, tem sido de uma importância gigantesca, até para envolver a sociedade civil nessas questões. Só que qualquer crítica feita à Lava Jato já é encarada pela força-tarefa, pelas pessoas que estão mais ligadas à operação, como uma tentativa de sabotagem, de boicote. A senhora tem críticas à Lava Jato? Eu vou citar 3 situações aqui para a senhora analisar, que a senhora conhece bem pela experiência do STJ, do TRF. Prisões preventivas, 2, prisões preventivas e delações. São 2 questões que precisam ser revistas e analisadas com mais cuidado. Está havendo exagero, um exagero, sobretudo nas preventivas? Olha, isso ficou muito claro na delação desses irmãos Batista, né? Ficou muito claro isso, que a Lava Jato termina está se descuidando um pouco, principalmente do lado dos procuradores, porque do Sérgio Moro nem tanto. Existem derrapadas do Sérgio Moro, mas derrapadas conscientes, né? Como, por exemplo, foi aquela de se divulgar aquele vídeo onde a presidente da República falava com Lula, aquele áudio. Aquilo não deveria ter, sob o ponto de vista da legalidade. Do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista técnico, da técnica jurídica. Por que a senhora acha que foi consciente? Por que aquilo foi planejado? O que é que ele queria? Porque eles precisavam do apoio da opinião pública. E precisavam que o presidente não fosse nomeado. Vou dizer mais uma coisa aqui. Todo magistrado que está empenhado em combater a corrupção tem medo do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, durante anos, fez uma defesa exacerbada dos direitos individuais. E por isso mesmo, com firulas processuais, inutilizavam as operações policiais de combate à corrupção. E todo magistrado tem medo do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma frase bem forte, isso. De forma que eu posso dizer isso porque eu, como magistrada, tinha medo de uma atitude, de um ato, de uma decisão inutilizar a operação. Por exemplo, no caso da Gautama, com 47 prisões preventivas ali que a senhora decretou. Todas foram revogadas, né? E eu tentava. Prisão preventiva, não conseguia. Não tem motivo para prisão preventiva. Aí eu comecei a decretar a prisão especial, né? A prisão provisória, que eu não gosto, porque nessas prisões, que são de tempo menor, mas o preso fica por conta da autoridade policial. Eu não gosto de deixar preso na mão da autoridade policial. A prisão preventiva, ele está sob a égide do juiz. É o juiz que está comandando. E nessa prisão temporária é a autoridade policial. Mas também não deu certo. Então, eu tive a oportunidade de fazer de um lado, fazer do outro, mas não tinha jeito. Inclusive, eu estabeleci diálogo, botava o processo embaixo do braço, ia lá falar com o relator, mostrar, ver como é que era, mas
Não tinha jeito. Era uma tônica do poder do Supremo Tribunal Federal. A defesa exacerbada dos direitos individuais. Aí dizia assim, não, todo juiz é garantista, tem de ser garantista. Todo juiz é garantista. Ele tem de garantir o direito, inclusive, daqueles que estão envolvidos em processo. Mas não a ponto de inutilizar uma operação. Né? Como foi o problema de Castelo de Areia, que arquivaram por uma firula processual. Né? E os advogados todos estavam acostumados a isso. Todos os advogados penalistas, os grandes advogados, eu digo sempre, os advogados da Avenida Paulista, em São Paulo, eles não, aqueles escritórios milionários, o mármore. Aquele um verdadeiro espetáculo de escritórios, né? E aí eles disseram, eles inventavam as teses de defesa as mais absurdas possíveis. E o Supremo Tribunal Federal ia chancelando. Não deu certo quando veio o mensalão, né? Com o mensalão, inclusive eu sempre faço menção a uma fotografia que eu vi no estado de São Paulo, e até hoje eu não consegui essa fotografia, eu devia ter guardado, porque para mim ficou simbólico, que foi no dia que começou, abriu-se o Supremo para começar a julgar o mensalão, estavam todos os advogados no plenário, não tinham chegado ainda os ministros, e eles estavam numa rodinha conversando. E alguém falou alguma coisa, e eles davam gargalhada, chegavam a voltar assim para trás, dando risada, né? Porque eles estavam ali seguros de que nada ia acontecer. E se sentiam em casa. Só tinha figura. Um caso isolado por um mérito individual de um ministro supremo, ou houve uma movimentação maior que isso, relacionada à sociedade civil? Não, ali o que houve foi o seguinte, porque se foi o grande artífice daquilo que foi o Joaquim Barbosa. Mas eu considero que o Joaquim Barbosa nada faria sozinho se não fosse a atuação do ministro Aires Brito. Sim. O ministro Aires Brito, como presidente do tribunal, ele pautou. Aliás, a semana passada, eu acho que foi foi no domingo passado, saiu um artigo da Eliane Cantanhede, no Estadão, onde ela dizia exatamente isso. Por quê? Porque o mensalão o Joaquim Barbosa examinou, fez o voto dele e levou para o revisor. O revisor ficou meses sem entregar o voto. Meses. E o ministro Aires Brito, como presidente, eu estou contando isso porque está nos jornais, né? O ministro Aires Brito chamou o ministro Lewandowski e disse o seguinte: o processo do mensalão está pautado para o dia tal. Vamos começar o julgamento com voto de revisão ou sem voto de revisão. Então, a partir daí, ele correu e fez o voto de revisão. A senhora diria, então, que a participação do ministro Aires Brito é muito mais decisiva do que o próprio relator? Sem dúvida, porque ali é a presidência. A presidência ali é que dá o diapasão. Outra coisa, na condução do julgamento, porque o ministro Joaquim Barbosa era muito alterado. Aquelas brigas midiáticas que podiam ser inflamadíssimas, que podia resultar assim, suspende a sessão, ele nunca deixou. Ele interferia para dizer o seguinte: não, vamos aqui organizar e tal. Mas não foi o que passou, né, para a opinião pública? Não passou, porque ele, inclusive... A descrição do... Ele era, eu sempre digo a ele, eu até mandei um zap para ele, disse assim: o Supremo estava precisando de um pulso forte, sem perder a ternura. Isso. Porque precisa ter jogo de cintura para conviver com as vaidades de quem tem tanto poder como o ministro Aires Brito, nordestino, para orgulho de todos nós, poeta também, não é isso? Escritor, um diplomata, alguém de excelente trânsito, tanto na área do direito quanto na área da sociedade civil em geral. Eu queria aproveitar a ministra Liana Calmon, ela está aqui ao vivo, viu, gente? Pelo Facebook do Aratu Online, conversando com a gente, comigo e com o Matheus Carvalho, e respondendo as perguntas da sociedade
Entre elas, recebendo aqui os parabéns de Nete Alves. Parabéns, ministra, sou sua fã. Que venham mais mulheres como a senhora. E Davi Lobo Araújo, um abraço, Davi. Ele pergunta assim, ministra, bom dia. Qual o cenário do judiciário baiano? Procede a crítica de um advogado do sul do país que o Tribunal de Justiça da Bahia é um dos mais corruptos do país? Pergunta de Davi Lobo Araújo. Não corresponde. Eu fui do Conselho Nacional de Justiça como corregedora durante 2 anos. Eu conheci as entranhas do Poder Judiciário. O Poder Judiciário baiano não é o mais corrupto. Tem muito mais corrupto do que ele, né? É uma corrupção assim miúda, inclusive. É sistemática de empresas grandes que não trabalham em certos determinados estados por causa do Poder Judiciário. De tanto que tem indenizações milionárias que são equivocadas. Né? A Shark, né? Chantagem, sim, sabotagem. Exatamente. E a gente pensa que é com gente miúda, não. Pegam-se empresas grandes, empresas muito grandes, porque tem liquidez. E eles fazem as penhoras online e quando a empresa vê, já tirou o dinheiro. Na hora que... E para camuflar, depois eles revogam a decisão. E cadê o dinheiro? O dinheiro já foi e não volta mais. A ministra acabou de falar também aqui na palestra, Matheus, você estava ouvindo comigo, um episódio que é pitoresco, seria cômico se não fosse trágico, de um escritório de advocacia que era contratado pela Petrobras, inclusive sob a chancela de compliance, para receber 100 milhões de reais. E qual é o final da história, ministra Eliana? Para quem não conhece essa história aí. Tinha um advogado que saiu da Procuradoria da República e ficou lá fazendo delações, e aí embolou o meio de campo, porque começou-se a falar que esse advogado estava ligado aos interesses do escritório antes de se desligar da Procuradoria da República. O que fez com que o escritório imediatamente rescindisse o contrato com esse advogado. E rapidamente isso foi divulgado pela imprensa. Imediatamente esse advogado não pertence mais aos quadros do escritório. E eu achei até bonito. É um escritório que tem até ligações com o escritório do estrangeiro, parece dos Estados Unidos, que agora tem um escritório de fora que está se instalando aqui. E o motivo foi exatamente o medo de isso terminar atingindo o contrato milionário que eles tinham de dar assistência às regras de compliance firmadas pela Petrobras. Ministra, o braço direito do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foi bastante criticado por ter intermediado, digamos assim, usando um eufemismo, a delação premiada entre Joesley Batista e o Procurador-Geral da República. Marcelo Miller, é bom sempre citar. Trocou a Procuradoria por um escritório de advocacia. Exatamente. Ninguém faz uma troca dessa. Largar um emprego tão consistente, tão seguro quanto esse emprego de Procurador da República não é um indício de que houve algum tipo de favorecimento, de que houve algum tipo de contrato a longo prazo que pudesse viabilizar essa, como é que eu posso dizer, essa autodemissão? Não, eu acho que isso faz parte do livre-arbítrio, né? Eu era procuradora da República e fiz uma opção de ser magistrada, então troquei a magistratura. Algumas pessoas acharam que aquilo foi uma bobagem que eu fiz, mas eu não estava feliz dentro da Procuradoria em razão da subserviência da época, né? Isso foi 1978, com a subserviência da Procuradoria da República, foi antes da Constituição de 88. Então eu disse, no Poder Judiciário eu tenho maior liberdade, eu estarei mais livre para fazer aquilo que precisa ser feito. Abriu mão da segurança pela liberdade. Exatamente. Algumas pessoas fazem concurso para o Ministério Público e não se sente bem. Até no papel de investigador não se sente bem. Quer ser advogado. Então, pode abrir mão. Confia que pela sua
pela sua competência, tem condições de, no mercado de trabalho, ganhar dinheiro. Mas nesse caso específico, a senhora identifica, pelo que está acompanhando do caso, algum tipo de ação que vai de encontro a melhor... Não, eu não posso dizer das intenções, porque eu só conheço as coisas que a imprensa divulga. Certo. Eu só acho difícil, isso está sendo investigado, se ele, como Ministério Público, já estava ligado ao escritório e fazendo trabalho. Que é ou seja, o principal suspeito. Tinha informações privilegiadas. Agora, a própria delação do Joesley Batista e aquela imunidade que a gente pode dizer que ele recebeu, inclusive para viajar para o exterior, a senhora acha que se não fosse a opinião pública, isso não teria sido revertido de forma nenhuma? O Wesley continuaria agora em Nova York, tocando os negócios, e não preso como está? Aquilo não poderia dar certo nunca. Quando ela veio à tona, nenhum brasileiro de sã consciência se conformou com aquilo. Ali havia uma esquisitice muito grande, né? E já se sabia que não ia dar certo. E foi exatamente isso que levou a se fustigar e terminou se descobrindo. Mas aquilo é uma ação controlada? Tecnicamente aquilo é uma ação controlada? Não. Diferente, não? Não, aquilo ali foi um escape muito grande. Uma barbeiragem? O Janot não conduz pessoalmente aquilo. Ele tem os assessores. Um procurador-geral tem um universo muito grande, né, de atividades. Então, ele terminou embarcando naquela de um dos assessores. Agora, imagine que tudo isso aconteceu. A procuradora atual, que é a Raquel Dodge, é extremamente dura, severa. Ela toma posse, nomeia os assessores. 3 dias depois, um assessor direto dela é flagrado por um jornalista batendo papo numa mesa e passando informações mentirosas, inclusive, para a pessoa que estava ao lado dele conversando. Por sorte, um jornalista que estava próximo, que você, jornalista, parece uns burbulhos, se enfiam em tudo, sabem tudo. Tá vendo aí, Débora Rezende? Você, olha, jornalista. Essa semana foi o elogio maior que eu recebi nessa É um inferno, ó, se mete assim feito burbulho. Quando vê uma pessoa, senta lá e fica só olhando, né? Desbilhotando, desbilhotando. Às vezes não tem nem muito dinheiro para pagar o prato que vai comer naquele restaurante, tão caro que é. No outro dia, um me disse, eu liguei para meu chefe e disse assim, olha, eu tenho de comer alguma coisa, mas eu não posso sair daqui, porque tem uma pessoa importantíssima aqui. O que é que eu faço? Meu filho, quando ele disse, fulano, meu filho, como que você quiser, mas não saia daí. Ministra Helena Calmon, bora falar um pouco sobre política. Em 2014, a senhora fez uma campanha inclusive bastante digna para o Senado, disputando uma cadeira do Senado pela Bahia. Foi uma trajetória diferente que eu imagino que a senhora passou. Deixou saudades? A senhora tem saudade da política? Olha, foi uma coisa interessante. Eu estava já na hora de deixar a magistratura. Eu, depois que passei pelo Conselho Nacional de Justiça, que eu voltei para julgar no Superior Tribunal de Justiça, eu perdi o meu encanto. Eu já achava que aquilo que eu estava fazendo era tudo bobagem, eu já queria sair. E encontrei um bom motivo para sair, porque eu dizia assim, o que é que eu vou fazer? Eu não quero ser advogada, o que é que eu vou fazer? E aí, nesse momento, eu recebi o convite de Eduardo Campos e Marina Silva, que me faziam dizer o seguinte, nós não vamos vencer as eleições de 2014, porque está muito em cima, o PT está com muito dinheiro, nós não temos recursos e tal, mas nós vamos criar a terceira via para, em 2018, nós termos condição de enfrentar isso. Era uma candidatura de preparação. De preparação, né? E nós precisávamos de alguém na Bahia para fazer essa abertura ao PSB
na Bahia ficou muito acanhado, precisava de uma pessoa assim e tal. E eu embarquei nessa, e foi uma experiência riquíssima. Uma experiência. Em primeiro lugar, eu posso dizer que se pode fazer uma campanha digna, limpa com pouco dinheiro, né? Porque foi a minha campanha e eu terminei com 500 mil votos. Sem dinheiro e sem ser conhecida. Uma novata. Dois gigantes da política. Dois gigantes, né? E aí eu fui descobrindo assim, algumas coisas muito interessantes. Todo candidato tem de mostrar o seu patrimônio, né? Dizer quanto é que tem de patrimônio. Quando mostramos o patrimônio, o jornal destampou o patrimônio de cada uma. Eu era a mais rica de todas. Inclusive um dos gigantes está preso por causa de 51 milhões. A senhora tem 51 milhões? Não, é porque o milhão ainda estava encaixotado, então... Não veio à tona, não é? Mas eu era mais rica do que Gedel, eu era mais rica do que... Que honra, hein? Prosperidade. Eu fiquei assim, perplexa. O outro é porque se faz campanha pagando, dando dinheiro, assim abertamente, como por exemplo, eu fui visitada, isso eu dei até, eu dei o papel, eu só tirei o nome, mas eu dei o papel até a Oswaldo Lira. Sim, jornalista. Jornalista. E ele achou interessantíssimo, porque foi no meu comitê alguém que se oferecia para fazer um trabalho para mim, de captação de votos. E aí botava as despesas, o quanto eu tinha de pagar. E aí embaixo tinha assim, boca de urna, tanto, né? Então, aquilo que era proibido pela justiça estava lá tranquilo. E sem nenhum constrangimento, não, já faz parte do processo. Assinava, datava e assinava e deixou lá no comitê, né? Então, eu achei muito interessante isso. Interessante para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Só que ali eu tirei o nome dele porque é um pobre coitado, um ignorante e tal. Mas isso é o comum, né? Eu achei muito interessante o papel da justiça eleitoral, que é uma coisa tão engraçada, que é pior do que a polícia. Porque faz uma fiscalização, a primeira fiscalização foi no meu comitê. Então, quer saber de tudo que existe no comitê para evitar que haja gastos extraordinários. Eu tinha um comitê paupérrimo de um amigo que me doou móveis velhos, me doou uma porção de coisa. Ele tinha terminado a empresa e disse assim, olha, toda a empresa, todos os móveis, tudo ficou lá em um depósito. Você pega tudo, o que você não quiser, você doa. E eu mandei buscar tudo e tinha máquina de café quebrada, Quando a Justiça Eleitoral chegou lá, queria saber os valores de cada uma das coisas. Eu disse, eu não sei nem avaliar quanto vale uma cadeira velha, uma mesa já usada, né? Um computador que não está funcionando, uma máquina de café quebrada. Ele questionou até uma bandeja que estava sendo servido o cafezinho, né? Então eu disse assim, mas com tanta coisa para olhar de errado na Justiça Eleitoral, para olhar a bandeja que serve no cafezinho, tinha um comitê deste tamanho que não tinha nada. Olha a caixa de papelão, ninguém estava olhando, ministro, caixote. A senhora tentou a carreira política depois de uma longa carreira jurídica, depois de se aposentar. Hoje em dia, tem muita gente no STF, no Ministério Público, fazendo política antes de se aposentar? Olha, não é... Eu fiz uma política partidária. A pergunta é uma provocação clara. As claras. O que é que existe hoje? Existe uma politização do Poder Judiciário. E a Constituição permitiu isso. Ou seja, você decidir não apenas de acordo com a lei, mas decidir para atender a um clamor da sociedade que precisa de uma solução. Então, o modelo da Constituição atual dá isso. Né? O STF está legislando demais, né? E isso pode ser feito quando existe um claro do poder legislativo em relação à sociedade que clama por uma solução e não encontra respaldo no poder legislativo. Todos são unânimes em verificar, e eles próprios estão brigando entre si, dizendo que
extrapolaram esses limites e estão interferindo demais, né? Eu acho que a linha entre a intervenção que atinge o legislativo e a intervenção que não atinge é uma linha muito tênue. Depende muito de interpretação, né? Como agora nós estamos na questão das medidas cautelares restritivas, como a aplicada a Aécio Neves. Isso depende muito da interpretação. Agora, neste momento, o Supremo deveria ter mais cautela, porque o que é que se quer? A classe política quer colocar um guiso no gato, que é o Poder Judiciário. Porque eles estão emparedados e, se nós observarmos quem foi para a tribuna falar exacerbadamente, alteradamente, Romero Jucá, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Collor de Mello, essa gente que já é conhecida como os grandes pilantras da República. Esses são os mais exaltados. O que é que eles querem? Eles querem inutilizar a participação do Poder Judiciário, porque já está chegando a hora deles. Bem, na minha opinião pessoal, o Supremo perdeu um pouco o time no momento que foi protelando esses processos com denúncias já oferecidas e que estão lá há não sei quanto tempo. Quem são seus preferidos no STF? No atual, Difícil, né? A senhora fugiu de pergunta nenhuma. São 13 opções que ela tem e não tem nenhum para escolher em 13. A ministra Carmen Lúcia é uma mulher muito séria, uma franciscana, uma mulher muito correta. Eu tive uma experiência muito boa, porque os processos em que eu funcionei, quando ela era relatora, nada acabou. Sempre houve uma posição dela processar corruptos, né? Então, tem uma posição muito boa dela. Faço restrição, porque acho que na condução da corte, ela está fragilizada, né? Está fragilizada. Mas não é brincadeira, porque ela está no fogo cruzado. Mas eu tenho uma grande... Eu gosto muito do ministro Barroso. Ele tem muita vaidade, mas é um homem muito preparado. E ganhava rios de dinheiro como advogado, tem uma advocacia muito boa, deixa tudo isso para ser ministro por uma questão de vocação. A senhora identificou alguns equívocos graves do Barroso durante o processo? Não, do próprio Barroso. Eu digo os nomes que a senhora destacou. Do próprio Barroso, algumas vezes até ele mesmo faz minha culpa, né? Dizendo, eu errei, né? Por exemplo, ele deveria ter se julgado, ter se considerado impedido na história das doações empresariais, já que era uma pauta que meio que surgiu na Universidade do Rio através dele. Essa história de impedido é sempre muito delicada. Não há questão, é uma coisa de fórum íntimo. É uma decisão do próprio ministro do Supremo. A senhora considera que sim? Eu acho que sim, porque se ele não se considerasse impedido, ele ia ser achincalhado. Ele foi patrocinador da causa, assim, nos bastidores. Exatamente. Então, ele teve razão de se colocar. Não, ele não se colocou. Ele deveria. Ministra, a senhora volta para a política? Os baianos vão ter a oportunidade de votar de novo em Eliana Calmon. Foi Eliana Calmon 40. Será que ela volta com outro 401, número? Né? 401 para senador. Não, 400. 400. Volta a Eliana Calmon ainda em alguma urna eletrônica? Para o Senado? Não. O que é que acontece, né? Quando eu conheci as entranhas da política, eu não sou ingênua. E eu estava justamente, o convite que me foi feito, tanto por Eduardo e Marina Silva, já era indicativo, eu não iria ganhar a eleição e tal. Mas eu pensei que o partido político
fosse confortasse mais os seus filiados. Né? Mas eu vi a deterioração dos partidos. Os partidos são casas de negócio, onde eles negociam o fundo partidário, o tempo de televisão, eles negociam até a alma. A reforma política que está sendo votada aí, melhora alguma coisa nesse sentido ou está muito tímida? Não, muito tímida. Eles não querem mudar, não é porque eles não querem mudar. Eles estão mudando assim, aos poucos. Isso vai mudar radicalmente. Mas estão fazendo isso de afogadilho, e não fizeram porque não queriam, estavam na esperança de voltar. Eles estavam na esperança de voltar ao financiamento de campanha por empresas. Era o que eles queriam, né? Então, de qualquer forma, ela melhorou um pouco, né? Para melhorar, nós precisamos ainda ter algum tempo. Não A política é um prato que a senhora provou e não gostou. Não. Principalmente em relação ao abandono que os partidos políticos deixam seus candidatos. Não todos, né, ministra? Alguns caciques, alguns caciques são muito bem ajudados. Exatamente. Inclusive, eu fui uma candidata que fui em posição de Eduardo Campos. Que estava acima do diretório estadual. Então, dizia assim, olha, eu quero a ministra Eliana Calmon, então tiveram de engolir com casco e tudo. Mas ele morreu. O ministro, inclusive, morreu e deixou uma lacuna aí, que seria a lacuna da terceira via. Inclusive, ministra, o que eu ouvi falar na época é que nem a própria Lídice da Mata, que era senadora, queria ser candidata a governadora. Ela preferia, na época, apoiar a candidatura do PT, de Jacques Wagner, e não ser candidata a governadora, continuar como senadora. Parece, pelo que eu soube, não sei se a senhora vai confirmar, que o próprio Eduardo Campos impôs a candidatura na Bahia. E ocorreu um mal-estar com o Lídice da Mata por causa disso? Nunca houve confronto. Ela assumiu a candidatura, né? Aparentemente, e Eduardo dizia assim, você está vendo, ela está fazendo discurso, você está vendo e tal, tarará. Mas no fundo, a alma dela era PT, né? Que foi o partido que ajudou a eleição. Inclusive ela tinha gratidão, ela tinha amizade pessoal, tinha amizade afetiva, ela queria muito bem a Otto Alencar, e ela era uma desconhecida para ela, né? Então, tem todos esses fatores, né? Então, nós tivemos uma convivência, eu compreendi perfeitamente a posição dela, mas eu disse o seguinte, que partido é esse, né? Partido que, eu não tive apoio. Como diria Cazuza, meu coração partido. Ministra Eliana Calmon, já temos quase 1 hora de conversa. A gente duraria aqui pelo menos o dia todo, mas não vamos cansar a senhora, que eu sei que a agenda é lotada. Quero externar aqui a minha particular admiração. Acho que a senhora é um patrimônio da Bahia, não só no direito, não só na área jurídica, mas na área da cidadania. O trabalho que a senhora faz, depois que deixou os tribunais, o trabalho que a senhora faz de conscientização da sociedade é inestimável. E, por favor, a senhora demonstra bastante energia, eu acredito, e quero que a senhora continue mais algumas décadas levando essa mensagem de ética, essa mensagem de disciplina e de correção para o povo brasileiro e baiano. Muito obrigada a vocês pela oportunidade que me deram de fazer essa peregrinação que eu faço, de passar essa experiência com sinceridade, sem esconder as coisas, né? Mostrando exatamente os caminhos que eu trilhei, e porque eu estou convencida de que essa é a forma que nós temos de mudar esse país. E quero dizer que eu não me candidato mais, porque se eu tivesse 30 anos, eu me candidataria para lutar contra as coisas que estão aí. Mas eu já tenho 72 anos, então eu não vou mais, não tenho mais tempo. Então, o tempo que eu tenho é para fazer o que eu estou fazendo. Eu acho que eu sou mais eficaz nessa cruzada do que me candidatando. 72 anos com a alma dos jovens
que é a alma revolucionária e queremos que ela continue assim, com energia, disposição física e mental. Eliana Calmon, muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu!